Olá, boa noite. Quero assim, nesse momento todo especial, que nós iremos nessa noite fazer uma live muito especial com nosso querido e amado Moisés, para justamente falar desse transbordamento, né, das pessoas que estão em nossa volta e dizer que nós já estamos aqui aguardando vocês entrar conosco nesta live, para que assim a gente possa conversar sobre esse transbordamento de vidas. E aí eu acredito que pessoas que emitem energias positivas, bons sentimentos, elas devem sim compartilhar. Sobretudo nesse momento em que nós nos preparamos para celebrar o Natal, para também agradecer a Deus pelas maravilhas da vida. Então é importante partilharmos de tantas emoções e de tantos encontros que são significativos. Então eu vou convidar o nosso amigo Moisés para que nessa noite a gente possa transbordar realmente de bons sentimentos, de energias que podem fazer com que a vida do outro possa ser cada vez melhor, no intuito de sempre falar de coisas boas e coisas agradáveis. Aguardando aqui a conexão com Moisés. E desde já eu já agradeço, já dedico uma noite toda especial para que assim a gente possa participar, deixando assim os comentários, fazendo assim as suas colocações. Então aguardar Moisés entrar aqui. Quase 15 pessoas, e é nesse momento de transbordamento, de viver intensamente do que nós acreditamos. Olá, Boa noite, seja boa bem-vindo. noite, como é que vai? Tudo bom com você? Deixa eu Estou ajeitar bem, a e câmera você? aqui. Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, tudo em paz. Então, Tá me esse ouvindo bem encontro, aí? estou ouvindo sim. O pessoal em casa Ah, está tá bom. acompanhando bem. O som está bom, a Tá imagem está bom. boa. Que Muito, ótimo. muito bom mesmo. Sua imagem está ótima. Então, Que para bom, mim é que motivo de bom. alegria, Moisés. Você sabe que nos nossos encontros presenciais nós tivemos vários momentos de partilha, de contentamento, de escutar do outro. E você é essa pessoa que emite energias positivas. Me traz vontade de viver, vontade de acreditar no outro e de deixar o outro transbordar. Então, o que é esse transbordo, Moisés? E que você possa, assim, deixar nesse momento tantas pessoas que querem nessa noite especial nos acompanhar. Ah, peraí. Primeiro, deixa eu encaminhar aqui essa live para algumas pessoas, não é? Porque é muito importante que a gente possa encaminhar sempre essas nossas lives, aumentar o nosso engajamento, para poder a gente Perfeito. chegar a mais pessoas. Então eu estou aqui, acabei de encaminhar aqui a live para uma lista de pessoas, mas que bom, Diana, que bom. Inclusive eu fico muito feliz por esse convite que você me fez semana passada para a gente discutir esse momento aqui hoje. Principalmente porque a maioria das pessoas, é que eu posso dizer, a gente vive numa geração de pessoas que precisam recomeçar, inclusive. E precisam, Perfeito. acima de tudo, para recomeçar, precisam se conectar com elas mesmas, porque as pessoas, em sua maioria, e me permita, você sabe sempre que eu falo verdades, e às vezes as verdades que a gente diz, as pessoas, de certa forma, tendem a se blindar e não receber, e termina nos taxando de ignorante, de chato, né? Mas, É assim, verdade. as pessoas vivem a vida do outro e esquece da sua. E assim, e não entende principalmente os processos que são empenhados para a gente conquistar algo, para a gente ter aquilo do que a gente deseja. Porque a gente mentalizar o nosso querer, mentalizar os nossos sonhos, isso é muito válido. Temos que acontecer isso mesmo. Mas as pessoas esperam que as coisas cheguem até elas, né? E porque as pessoas têm inveja do que os outros estão transbordando, têm inveja porque os outros estão prosperando, queria estar lá, mas para estar ali, você precisa fazer o seu processo. Você precisa seguir os seus passos, não é? E assim, eu começo dizendo quando eu falo da criação.
da criação do universo, não é? É muito interessante essa certa interpretação, inclusive que eu aprendi, que o mundo ele foi feito em 7 dias. Deus fez em 7 dias. No 7º ele descansou, não é? Mas em que dia ele fez nós, seres humanos? Ele nos fez no 6º dia. Por que ele nos fez no 6º dia? Porque se ele fizesse a gente no 1º dia, a gente ia opinar sobre a construção do mundo. Então, do universo. Então, Deus criou tudo, e no último dia, lá no 6º dia, nos criou e disse, agora governe o que eu criei para vocês. E isso é muito profundo e as pessoas não entendem o que é o nosso chamado aqui, o que é o nosso propósito aqui. Você não precisa pedir nada para Deus. Deus já lhe deu tudo. O que você precisa é se conectar com Ele. E por que as pessoas transbordam? Porque estão conectadas na fonte, estão conectadas com Ele, Lidiane. Não é outra coisa. Não é outra coisa. E tudo é um processo. Só que as pessoas não querem viver o processo. Quando eu digo viver o processo, as pessoas querem tudo na mão, fácil. Não querem sofrer, não querem derramar suas lágrimas, não querem derramar seu sangue, não querem passar pelo deserto. E todo mundo tem que passar pelo deserto. E isso é onde está todo o contexto de tudo que se coloca hoje. Se transborda, tem prosperidade, aquelas pessoas que têm propósito. Qual é o propósito? Se você perguntar para mim, Moisés, qual é o seu propósito? Primeiro, se você perguntar para mim, Moisés, quem é Moisés? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. As pessoas às vezes pensam muito, quem é você? Aí você vai lá, busca, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não precisa você dizer isso. Você é a imagem e semelhança do Criador. Não é? Então isso que acontece, inclusive acabei de ver aqui o que Beto colocou aí, não há glória sem sofrimento. E é na dor que mais evoluímos. Jesus sofreu na dor ali, entendeu? Então é isso que é necessário. Por quê? Porque quando vem, não adianta a fé, nós precisamos ter fé, mas as pessoas têm fé e ficam paradas, não fazem nada. Aí diz, não, Deus não me honrou. Inclusive eu fiz uma publicação esses dias no meu Instagram que eu confesso a você que foi muito profunda. Eu tive muitos sinais a respeito disso tudo que eu falei, sabe? Por quê? Porque eu tive sinais assim? Porque as pessoas pensam que Deus, que não aconteceu isso comigo, eu não consegui isso, Deus é culpado, não sei o quê, uma série de coisas. E eu fiz um conteúdo bem interessante, que precisamos entender e ter o discernimento de maturidade. Né? Então, assim, ao pronunciar o nome de Deus, muita gente, e quando eu falo de Deus, eu falo de transbordo, porque Deus faz a gente transbordar, Deus é a fonte. E se você cria barreiras, a fonte não chega até você, não é? Mas como é que você cria barreiras, né? Quando as pessoas não têm maturidade para entender o sentido de Deus na nossa vida, no nosso universo, não é? Então, assim, a gente está aqui para governar. A gente está aqui para reinar. Então, eu quero dizer que nós somos generais desse reino. As pessoas precisam entender isso. Diante de muitos espermatozoides, Deus nos escolheu. E as pessoas pensam assim, que é só mais um. É só mais um. Então, a gente precisa ter maturidade. Pois se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele também é Deus. Então, se a porta se abre, Ele é Deus. Se a porta se fecha para você, Ele também vai continuar sendo Deus. O que você precisa é ter maturidade e entender desse processo e desse tempo. Compreendeu? Desculpa, Lina, eu falo demais, tá? Mas fique à vontade aí para as suas perguntas. É por aí. Moisés, quando você fala justamente desse transbordamento e quando você também traz a questão do sofrimento e alguns dos que estão nos acompanhando também coloca, eu sempre digo que o sofrimento ele vem para todos nós, né? A diferença é como cada um encara, é como cada um lida com esse sofrimento. E é no sofrimento também que nós saímos fortalecidos. Então, assim, eu acredito que você está sempre muito exposto, sua vida pública nas redes sociais, nos grandes eventos, com palestras. Então, nesse momento em que nós vivenciamos essa questão da pandemia,
como tem sido esse contato com as pessoas, mesmo que de forma virtual? E aí, quando alguém, e eu sempre digo que você é o tipo de pessoa que a gente consegue gostar de você através do seu Instagram, do que você posta, do que você escreve. Então, nesse tempo de pandemia, isso está muito mais forte. Então, como você lida com tantas empresas, com tantas pessoas que falam justamente dessa angústia, desse sofrimento, de uma falta de esperança? A gente escuta de muitas pessoas: Lidiana, eu estou de pé porque Deus é maior, mas eu não tenho mais energia, eu não tenho mais força, eu não acredito mais. Então, isso acaba que mexe conosco, porque nós precisamos também nos colocar no lugar do outro e dar a mão para que esse outro também possa se levantar. E eu sinto falta também da questão da proatividade de pessoas. Então, as pessoas olham, Moisés é um grande comunicador de sucesso, mas as pessoas não veem, Moisés, o quanto você lutou para chegar aqui, o quanto você tem que lutar para chegar a mais pessoas, para desenvolver o seu trabalho com muito mais maestria. E não é no sentido financeiro, é no sentido de zelo e cuidado com as pessoas, com os telespectadores que estão lhe acompanhando nesse momento. Então, como você lida com esse número de pessoas que procuram, que esperam uma palavra de ânimo, de esperança, de sucesso? E aí, o que é sucesso para Moisés? Ah, Jesus, vamos lá. Você fez várias perguntas, né? Várias Várias perguntas. perguntas. Eu pergunto. Eu tentei anotar algumas aqui, mas o que eu não responder, você me pergunta novamente. Primeiro, nós fazemos parte de uma geração que precisa recomeçar. Por que precisa recomeçar? Porque tudo está na internet e nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo ainda se notou que precisa estar conectado na internet. Mas daqui para 2030, essa palavra internet, ela não vai ser mais difícil de se dizer. Porque tudo vai estar conectado. Nós estaremos completamente conectados. E isso vai fazer grande diferença dentro desse contexto. Então, nós fazemos parte dessa geração da conectividade, do network, de estarmos sempre juntos. E, Lidiana, eu quero dizer uma coisa para você. Antes de falar de sucesso não é nada. Não é nada. Quero dizer para você que, para mim, sucesso não é nada. Não é nada. O que é para mim é eu continuar cumprindo o meu propósito, que é servir. Servir as pessoas. Mostrar para elas caminhos que elas podem seguir. Não é falar sobre dinheiro. Embora que, para as pessoas se conectarem comigo, porque as pessoas precisam... Eu coloco uma frase assim: quer vender mais? Vem assistir minha palestra que você vai conseguir vender mais. Mas quem vem para minha palestra com essa opção, quando chega, diz: não é a respeito de dinheiro. Não é a respeito de dinheiro. As pessoas não compram por dinheiro. As pessoas compram para viver a experiência. Eu não compro aquele produto, eu não compro aquele serviço, eu compro aquela experiência. Mas antes de tudo, é necessário trabalhar o servir. Por quê? Porque o servir é o que nos faz transbordar, é o que nos faz cumprir o nosso propósito e é o que nos faz ter o que eu digo para você, 3 pilares super interessantes, né? Que é a liberdade, que é o amor e que é cumprir o propósito. Então, quando você constrói tudo isso, você consegue viver uma vida abundante, uma vida, inclusive, muito boa, e o dinheiro é a consequência de todo o seu servir para as pessoas. Então, eu publico conteúdos todos os dias, mas não é com interesse financeiro. É com o interesse de conectar as pessoas, ajudar as pessoas. As minhas vendas acontecem naturalmente. Por quê? Porque o meu papel é servir. Então, se eu conecto com empresários e empreendedores, que a maioria deles não entendem para quem vende, não sabe seu público, não sabe por que é isso, eu vou lá e vou dizer: não, não é assim. O que é que você vende que faz sentido para as pessoas? E aí o empresário começa a entender que não é a respeito do dinheiro, é a respeito do que ele tem, ele pode ajudar as pessoas. E por isso a gente destrava muita gente, a gente consegue tirar alguns bloqueios. Por quê?
Porque as pessoas estão completamente bloqueadas desde a infância. Desde a infância. Os nossos pais nos bloqueiam. Por quê? Pelo excesso de zelo, por cuidar demais da gente, entendeu? Por querer estarmos sempre próximo deles, e não é assim. Deus disse, Deus criou o homem e a mulher para frutificar e colocar no mundo para governar o mundo dele. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é para viver debaixo do pai e da mãe, não. Se criou, está no mundo, vai embora cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. E muita gente... Por que as pessoas não prosperam? Porque estão com vitimismo. Por que as pessoas não prosperam? Mimizento. Cheio de mimimi. Entendeu? Então, assim, você me conhece, Lidiane. Eu falo e digo tudo. Por quê? Porque eu não escuto com os ouvidos. Eu escuto com o coração. É aqui que Deus fala. Você está me entendendo? Então, assim, as pessoas precisam entender. Não é? As pessoas precisam entender que o nosso cérebro, ele acaba com a gente. O nosso cérebro nos destrói. O nosso cérebro, ele quer que a gente permaneça na merda que a gente vive. Desculpa aí a palavra, mas é isso. Por quê? Porque ele está na nossa zona de conforto. Quando você tem uma ideia nova, quando você pensa em fazer uma nova, o cérebro manda uma mensagem e diz assim, não, não faça isso não. Isso não vai dar certo. Aí você vai lá e adormece todo o seu pensamento, adormece tudo que você tem. Sabe por quê? Porque você não conecta a sua alma. Porque a alma é ela que governa. A alma é que governa o nosso corpo. A alma é que governa o nosso espírito. As pessoas precisam entender isso. Porque só a partir desse entendimento é que ela vai compreender que o corpo dela não é nada. Aguenta ter, aguenta tudo. Aguenta tudo. E é aí, porque as pessoas engordam. Eu fui gordo. Eu dizia que eu era gordo até alguns dias. Hoje eu não sou mais gordo. Porque meu corpo, eu comecei a lidar com ele, eu comecei a entender ele, eu comecei a comandar o meu corpo. Porque o que é que acontece com as pessoas? As pessoas deixam o corpo comandar elas. Por quê? Porque tem aqui dizendo assim, ah, come esse chocolate que é muito bom. Não, come isso aqui que está perfeito. Está muito bacana, você pode comer tudo, mas você tem que governar. Sua alma tem que entender onde você quer chegar. Então, assim, as pessoas, Lidiana, precisam darem conta, principalmente, que elas precisam estarem no topo. As pessoas nasceram para estar no topo, para estar ali. Aí você pergunta para mim, Moisés, por que existe tanta gente pobre? Por que as pessoas que são pobres têm raiva dos ricos? Por que as pessoas denigrem a imagem dos ricos? Por quê? Você sabe o significado de pobreza? É improdutividade. Improdutividade. É pobre quem não produz. E está na Bíblia, sempre vai existir o pobre. Porque não quer produzir. Se você perguntar hoje, está havendo esse auxílio do governo aí. Pergunta quantas pessoas querem trabalhar na casa das pessoas, querem fazer uma lavagem de roupa, querem aumentar inclusive suas receitas. Não, estão pensando no auxílio do governo. Querem viver na pobreza. Não, eu estou com o auxílio do governo, não vou mais trabalhar. Vai continuar sendo pobre, Lidiane. Não prospera. E eu vou dizer para você, a prosperidade é natural. Se você se conecta com a fonte, entende, escuta o Criador, faz, anda nos seus princípios. Se você perguntar para mim, Moisés, você é capaz de fazer o quê? Tudo. Ao menos o que não fuja dos meus princípios. Eu sou capaz de fazer tudo. Então, eu tinha raiva de rico, tinha nojo de rico, reclamava, discriminava, mas eu tive que me conectar com eles. E quando eu me conectei com eles, quando eu fiz network, eu comecei a prosperar. Porque eu caí em si e entendi que a gente precisa ser humilde para entender as nossas fragilidades e querer buscar a produtividade, querer buscar a abundância, querer buscar o transbordo. Porque é aquilo que eu digo, a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Eu respondi para você. Com certeza. E aí eu acho bem interessante quando você fala justamente nessa questão do sentir-se gordo,
e hoje ter trabalhado isso com muita sabedoria e equilíbrio, eu acredito. Porque uma coisa é trabalhar da forma mais dolorosa possível e não reconhecer essa mudança, né? Acho que esse avanço de reconhecer que deu esse salto, e aí quando você traz essa questão da estética, isso é algo que hoje faz com que muitas pessoas vivam tristes em casa, isoladas, porque não querem trabalhar, não querem fazer justamente essa transformação, tanto do corpo, mas primeiramente da nossa mente. Eu sempre digo que a nossa mente, ela deve estar sempre alimentada todo dia de bons sentimentos, de acreditar. E acho que você me ajudou bastante quando você falava algo que, por exemplo, eu escutava de casa, de alguém de casa e nunca internalizou, sabe? Então, assim, quando a gente se abre a esse outro de fora que nos vê e diz, ei, bacana, é por aí, você tá errando nisso, você não está internalizando, você acredita no que você está falando? E aí eu acho que a gente consegue nessa live trazer muito isso. Tem muitas pessoas falando aí de coisas positivas. Aí eu trago um termo que eu escutei semana passada de alguém que falava sobre positividade tóxica. É essa positividade de acreditar que tudo vai acontecer, que tudo está certo, que tudo está bom e que não faz nada para as coisas melhorarem. Eu sempre digo que associada à luta constante tem o esforço. O esforço tem que estar alinhado à pessoa e à vontade de crescer e à vontade de fazer. Não um crescimento de forma individual, mas no intuito de fazer um crescimento de forma coletiva. E aí, por exemplo, no meio acadêmico, que sua vivência é na Unifip também, nesse meio acadêmico, nós percebemos muitos jovens que chegam na faculdade, muitas mulheres, muitos homens que chegam simplesmente para cumprir uma determinação dos pais de fazer uma faculdade, de ter um diploma. E aí a gente percebe muitas pessoas ociosas, formadas com mestrado, e ociosas e não conseguem uma profissão. E aí nós temos várias áreas hoje que estão abrindo, por exemplo, as tecnologias, a questão de divulgar um trabalho, de começar a construir algo com as potencialidades locais. E aí, como é para você trabalhar justamente com essa juventude que muitas vezes vai para a faculdade, mas não tem perspectiva de trabalho, não tem vontade e não tem, talvez, esse encorajamento que falta muitas vezes nos cursos de demonstrar a realidade nua e crua. Porque muitas vezes o meio acadêmico nos mostra uma realidade que não condiz com o mercado lá fora. Então, como você lida com essa questão da juventude? Eu acho que você tem muitos influentes, muitos jovens que acompanham suas redes sociais, que através do seu conselho, da sua palavra, do seu olhar, da sua experiência que o toca, você consegue, de uma certa forma, despertar muitas habilidades. E aí, como é para você lidar com essa questão da juventude? Qual a sua palavra de encorajamento? Eu diria essa palavra para a gente pensar nesse transbordamento pessoal. Uma das coisas, você falou um negócio bastante importante aí que me fez até lembrar uma situação, que inclusive eu vou começar a fazer uns desafios aí nesse início de ano. Eu vou começar a fazer uns desafios aí, umas lives, desafios aí, simplesmente para servir as pessoas e mostrar para elas alguns caminhos. Que às vezes, Lidiane, o nosso cérebro ele tem várias linhas, vários caminhos. Mas ele quer sempre que a gente vá pelo caminho diferente, caminho mais confortável. Caminho mais confortável. Ele sempre nos coloca no caminho mais confortável. E a gente precisa, e a gente recebe tanto toque, tanto sinal. Vai por esse caminho. É difícil, é duro, mas vai por ele. As pessoas, não, eu vou aqui, que é o mais tranquilo, eu vou aqui, que é o mais fácil. Não é? Aí pergunta assim, por que fulano cresceu e eu não cresci? Pô, velho, tu desceu o vale? Tu não desceu o vale. Tu andou pelo deserto? Tu não andou pelo deserto. Então, assim, é aí onde eu digo, né? Que as pessoas precisam compreender isso. E eu quero trazer, inclusive, quem está aqui, tem 25 pessoas com a gente, inclusive. Que bom, né? Que bom. Aqui embaixo, se vocês olharem, vocês podem compartilhar essa live com outras pessoas. Se essa live está fazendo sentido para você, marca o coraçãozinho aí, por gentileza, marca o coraçãozinho aí e também encaminha para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que precisam ouvir o que a gente está conversando, que precisam entender do que a gente está falando aqui. Sabe por que eu peço isso?
Porque, Lidiana, eu até notei uns negócios aqui para a gente... Eu vou falar sobre o jovem incluído aqui, até porque a maioria das profissões de hoje, daqui a 4 anos, não vão mais existir. Perfeito. Tem gente que está na faculdade fazendo uma profissão que daqui a 4 anos ela não vai existir. E está criando, está acontecendo, está surgindo muitas outras profissões. Muitas outras profissões. Então, assim, essa juventude que gosta da tecnologia, que gosta de estar conectado com as pessoas, procurem áreas que façam você se conectar com as pessoas. Por quê? Porque através do network, 85% dos resultados das pessoas é através do network. É através de você conhecer alguém e alguém poder te levar a algum lugar. Diana, pessoal que está aqui, ninguém anda sozinho, ninguém consegue nada sozinho. A gente precisa estar junto. A gente precisa se conectar com as outras pessoas para poder andarmos juntos. E isso é onde vai acontecer todo o contexto. A gente precisa se conectar com as pessoas. A gente precisa ter network. E eu vou dizer mais outra coisa. Águia não anda com pardal, tá? A águia só anda com águia. Então não discrimine quem é melhor do que você. Vão atrás de quem é melhor do que você. Seja humilde, reconheça e diz, eu estou aqui para aprender, me ensine. E a pessoa vai lá, com certeza, inclusive pode ser o seu pior inimigo, vai dizer assim, só pela humildade eu vou colocar ela aqui embaixo do braço e vou ajudar. Por quê? Porque você praticou a humildade e diz, eu não sei. Me faça acontecer e a pessoa vai lá e se conecta. Entendeu? Então isso é o que está dentro de um contexto muito interessante, muito peculiar, Lidiana, que faz todo o sentido na vida das pessoas. E sabe por quê? E outra coisa. Isso aqui que a gente está conversando não é coisinha de nada motivacional, não, viu? Não é nada disso. Ah, a felicidade... Presta atenção. A felicidade não vem de coisas motivacionais. Não vem. Ela está na sua essência aí. Está na essência de cada um, na minha essência, na sua essência, na essência do pessoal que está aqui. Então, assim, o que é que eu peço para as pessoas? Parem de programar o futuro. As pessoas estão vivendo hoje programando o futuro. Esse lugar não existe, não. O futuro não existe. Me diga onde é que fica o futuro. Me diga. Me diga onde é que fica o futuro. O futuro, ele não existe. A gente precisa do hoje, do desfrutar hoje. O tempo que a gente vive é o hoje. Então, para de pensar no futuro, porque amanhã tu não sabe se tu tá vivo. Então, as pessoas fazem o quê? Ah, amanhã nada. Hoje é o dia. Você sabe por quê? E vou dizer mais. Não, as pessoas, além de quererem o futuro, querem sair do agora. Se ela nem vive o agora, por que ela quer sair do agora, se ela não vive no agora? Você concorda comigo? Eu estou falando algo errado aqui? Não. Não, Eu sei que não. isso nós vivenciamos diariamente. As pessoas querem fugir do agora, querem fugir dos problemas, querem fugir das dificuldades, do agora, não querem enfrentar. Você sabe por que o povo tem depressão? Você é psicólogo. As pessoas têm depressão porque não querem atravessar uma barreira. As pessoas têm depressão porque não querem dar um próximo passo. Sabe por quê? Porque o próximo passo ele tem que ser firme sempre. Deus disse a Moisés, caminhe comigo e não olhe para trás. Porque o povo ainda insiste em olhar para trás. Passou. É olhar para frente. Agora, vivo hoje. Sabe por quê? Porque a gente só produz no agora. A gente só planta no agora. A gente só se alimenta no agora. Isso é que é transbordo, Liliane. Isso é felicidade.
E as pessoas não entendem isso. E estão vivendo na merda aí, depressão, engordando, devendo a Deus e o mundo. É isso que acontece. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu não falo sobre isso nas redes sociais. Você me conhece. E assim, eu quero dizer que eu estou... Assim, ó, eu quero lhe dizer que essa taça, eu falei para você no telefone, o que eu estou falando, vou falar com você hoje, eu nunca falei para ninguém. Mas eu vou dizer porque eu nunca falei. Porque eu desconhecia. Porque eu desconhecia, eu não sabia disso. E eu Moisés, e assim, tenho a humildade de reconhecer, dizer assim, pô, eu mudei. E eu estou botando minha cara e dizer que o caminho é a fonte, e a fonte é Deus. Se você não se conectar com Ele, não vai lhe levar a lugar nenhum. Simplesmente isso. Fique à vontade. perfeito. Não, quando você traz essa questão do aqui, do agora, desse presente, realmente é o que nós temos. Né? A palavra que pode ser dita é no aqui e agora. E aí, Moisés, quando você traz essa questão de conectar-se, conecte-se comigo, esteja à vontade. Então, é muita fala de que as pessoas precisam ouvir. Na verdade, as pessoas querem ouvir só elogios. E tem pessoas que têm dificuldade de elogiar o que é bom. Eu digo para você com muita tranquilidade que elogiar o que as pessoas têm, para mim não é desconforto, não é desconforto. Mas ao mesmo tempo nós vivemos uma crise também de elogios. Elogios são uma mínima reflexão, do elogio só para ver o outro feliz, para dizer o que o outro quer ouvir. Muitas vezes essa pessoa não quer realmente o nosso bem. Porque aquela pessoa que só diz o que a gente quer ouvir, na verdade, ela não quer que a gente progrida, ela não quer que a gente avance para passos mais largos. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão também do momento que nós vivenciamos de conexão, de acesso às redes, de rede social. E aí eu sempre faço uma reflexão de que o momento, esse momento aqui, ele é muito bom, ele atinge muitas pessoas. Nós temos agora quase, tem momento que chega a 30, 32 pessoas. Então, pensar, por exemplo, numa sala com 32 pessoas é diferente? É muito diferente, né? A relação. Então, para você, como você lida com essa questão, por exemplo, das redes sociais? Como você lida, por exemplo, de estar conversando com alguém e aí hoje a gente percebe a grande dificuldade que as pessoas têm de olhar no olho, de manter uma relação harmoniosa, respeitosa. Esses dias eu escutava uma entrevista com Antônio Fagundes, as pessoas perguntando se ele tinha deixado de ler porque estava realmente participando mais das redes sociais. E ele dizia que não. Ele organizou o horário, organizou o dia e deixou um certo horário para olhar suas redes, para alimentar as redes sociais, para deixar lá a mensagem que ele acredita, mas que a leitura é justamente o que nos dá esse aparato de adentrar o mundo do outro, de viajar para lugares que a gente não conhece. E é na leitura que a gente consegue, de uma certa forma, interiorizar e essa capacidade desse transbordamento. Porque eu sempre digo que o outro chega à nossa vida, tudo tem um propósito. As pessoas não saem do mesmo jeito quando elas têm esse encontro. Porque eu sempre digo que o olhar fala, que o toque fala, que o sorriso fala. Então, é preciso olhar esses detalhes. E nesse mundo tão frenético, tão rápido, que tudo é tão rápido, e aqui eu já vejo, por exemplo, Beto, lá do Rio Grande do Norte, que está aqui acompanhando conosco, é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de acessar, de estar com as pessoas. Vejo também alguns amigos de Patos, de Condado, de várias cidades aqui perto, para mostrar que a gente, nesse momento, a gente está falando para muitas pessoas. E nós temos a oportunidade, Moisés, de tocar as pessoas, mas também de marcar com palavras talvez que não possa agregar. Mas é essa palavra que você traz de encorajamento realmente. Então, o que eu tenho para dar esse outro? Como lidar com essa pressa, com essa informação que chega a todo momento? Enquanto nós estamos nessa live, várias informações chegam nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. Então, como lidar com isso de forma equilibrada? Como você lida com tudo isso? E como deixar essa mensagem que é preciso equilíbrio, que é preciso cuidado, mas que ao mesmo tempo nós vivemos realmente um momento virtual, nós vivemos esse momento em que nós precisamos reinventar muita coisa. E não ver de forma negativa, é ver o que as redes sociais podem nos ajudar, agregando vidas, salvando pessoas, tocando cada pessoa. E aí a gente toca também com o olhar, a gente toca com a palavra que a gente escreve, a gente toca com o vídeo que a gente posta. Então,
Como você lida com tantas pessoas lhe procurando, tantas pessoas mandando mensagem, e como você vive os momentos realmente entre pessoas, nesse contato físico? Ah, isso é muito importante. Eu gosto muito de sentir gente, né? Essa pandemia, principalmente, a gente se conectou muito pela internet, mas eu não abro mão. Se tem alguém, muitas vezes eu quero falar com você pessoalmente. Não, pode vir, a gente conversa e tal. E isso é muito importante. Eu quero Perfeito. chamar a atenção aqui de uma mensagem que eu acho que foi Hélio Guilherme que mandou, não é? Assim, Malta tem muitos jovens, mas não tem onde trabalhar. Tem um filho doido para trabalhar, mas que tem alguma forma, mas os que têm alguma forma aqui em Malta vira as costas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Hélio. Seu filho pode ser um empreendedor para vender para o mundo sem sair de Malta. Ele precisa ter conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente não faz. Até eu tenho uma frase que eu digo muito nas minhas palestras: o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não sabe. Mas a tecnologia está aí para você criar um e-commerce, para você criar, inclusive, seu próprio negócio e não precisar de emprego. Não queira que seu filho tenha carteira assinada. Queira que seu filho seja um empresário. Por quê? Porque seu filho, através de você, foi criado, foi feito para governar esse mundo, para liderar nesse mundo. Ele foi escolhido. Então, não queira que seu filho fique preso a uma carteira de trabalho. Queira que seu filho tenha um negócio dele. E essa geração é a geração da conectividade. Hoje nós estamos encerrando, Hélio, Lidiana, ninguém se parou ainda, está acabando uma década para iniciar a outra. Você sabe o tamanho da importância disso? Está se encerrando um ciclo de 10 anos e se abrindo outro. Então, eu quero dizer para vocês, o que aconteceu durante esses 10 anos na vida de vocês, na nossa vida? O que foi que aconteceu? Qual a reflexão que você faz? Sim, e como você está hoje, para amanhã você entrar na nova década. Uma década de mais cobranças, uma década de que conhecimento é o que vai valer a pena, e o conhecimento, inclusive, gratuito, fácil. O YouTube está aí para ensinar tudo. Por quê? Porque o que for de curso, o que for de tudo ligado a aprender alguma coisa, estar gratuito. O que é que as pessoas pagam hoje? Apenas a experiência. Apenas a experiência de se conectar. Por que as pessoas querem se conectar comigo? Porque querem entender como é a minha experiência e como foi que eu me comporto como eu estou hoje. Então as pessoas querem sentir isso. E eu falo isso quase todos os dias nas redes sociais. Quase todos os dias eu falo sobre... Aliás, quase não. Todos os dias eu falo sobre isso. Então, Lidiana, é preciso entender. Hélio, não sei se eu fui coerente com o que você colocou aí, tá? Mas, assim, gosto muito o que Beto está colocando, é muito interessante. É sinal que Beto lê bem a palavra, é conectado muito com a fonte, né? Luciana colocou essa mulher que conheci desde criança, tenho orgulho de ouvir as palavras dela. Parabéns, olha aí, Lidiana. Aí a Ana colocou, sou de Malta, moro em São Paulo, que bom, muito bom. Luciano, eu moro na Baixa Santista, mas estou em Malta, tenho orgulho de uma guerreira como Lidiana. Olha aí, parabéns. Olha, fala que o olhar fala mais que 1000 palavras, é verdade. O conhecimento que eu tive foi viajar para São Paulo, entendi. Que Jesus abençoe sempre Lidiana. Eu sou do condado, mas a vota. Ixi, eu vou falando de eleição. Olha aí, Lidiana, o povo ainda está na É, eleição. como Gente, ei, vou estar na a eleição eleição. passou, tá? A eleição passou. Não olhem para trás. Olhem para frente. Olhem para o hoje. Já passou a eleição, tá? Já passou a eleição. Então, assim, olha, o povo ainda gosta de você. Ei, a eleição passou. Agora estamos vivendo um novo momento, né? Um novo momento. As pessoas precisam entender isso, né? As pessoas... É interessante compreender. Ah, olha aí, Hélio, meu filho está se formando em educação física. Nós vamos, Muito mas vamos competente o atrás. jovem. Vamos sim. Deixa eu te falar uma coisa. Hélio, manda seu filho falar comigo, olhar minhas redes sociais. Se ele faz educação física em Patos, no Unifip, ele vai ser meu aluno de marketing. E assim, quem é meu aluno de marketing sabe como são minhas aulas. Entendeu? Então, principalmente, inclusive, hoje
O profissional de educação física, com o WhatsApp, ele consegue, inclusive, transbordar e muito. Transbordar e muito. Transbordar e muito, tá? Mas, Juliana, você falou muito aí e já esqueci até umas coisas que você perguntou, mas uma coisa que eu lembrei e quero dizer muito aqui, que assim, o que é que as pessoas hoje, e o que eu vou falar é muito, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí, tá tudo bem. Se vocês discordarem do que eu vou falar, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Não há nenhum problema se vocês como encontro você nas redes sociais. Lidiane, escreva aí meu @moisesramos.me para o pessoal aí me seguir nas redes sociais, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe por que as pessoas estão assim hoje, Lidiane? Porque as pessoas se tratam como produto. Como produto. Então, e todo produto, Lidiane, ele tem um preço. Aí eu pergunto, você que se trata como produto, qual é o seu preço? Qual é o preço de você que está... Sabe por que você está como produto? Porque as pessoas estão literalmente primeiro olhando para o dinheiro. Elas primeiro olham para o dinheiro. E terminam sendo escravos dele, do dinheiro. E aí onde tudo acontece. Você é produto, você tem um preço e você termina sendo escravo do dinheiro porque você vive o tempo todo pensando no dinheiro. Mas, quer que eu vou dizer uma coisa para vocês e assim, quero falar aqui e, de certa forma, deixar você muito à vontade. As pessoas que quiserem fazer mais perguntas aqui, podem fazer. Mas para viver o hoje, Liliana, para viver o hoje e sempre estar transbordando e desfrutando, é necessário voltar naqueles 3 pilares que eu falei. Liberdade, amor e propósito. O que é liberdade? Olhar para frente, sem olhar a vida dos outros. Vá cuidar da sua vida, esqueça a vida dos outros. Pare de estar seguindo gente na rede social que você está vendo só a vida dela. Sigam pessoas que possam lhe trazer algum retorno. Liberdade. Perfeito. Liberdade de fala, liberdade de posicionamento. Abra a boca, bote sua cara num vídeo. Fale o que o seu coração está pedindo. Liberdade. Amor, pratique o perdão. Quem mais perdoa é quem mais prospera. Quem mais perdoa é quem mais prospera. Porque eu vou dizer, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, pratique o perdão. Perdoe as pessoas e peçam perdão sempre. Perdoe as pessoas e peça o perdão sempre. E propósito. Por que você está aqui? Qual é o seu propósito nessa vida? O que é que você está construindo? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o reconhecimento que você vai querer ter quando o tempo passar? Então, eu deixo aí vocês com essas reflexões, não é? Fico aqui ainda esperando mais alguma pergunta, mas assim, eu fico muito feliz em poder me abrir hoje, tanto quanto eu me abri numa rede social para falar disso, que eu não costumo falar sobre isso abertamente. Lidiane sabe, eu falo sobre isso nas minhas mentorias, eu falo sobre isso quando eu estou frente a frente com as pessoas. Mas eu senti a necessidade de externar isso, de mostrar isso. Você está pensando que eu gosto de estar fazendo stories, que eu gosto de estar fazendo lives? Não, eu não gosto. Mas é necessário porque eu sei o meu lugar aqui nessa terra. Eu sei porque eu estou aqui para governar, porque o reino ele é meu. E outra coisa, eu sou amigo de Jesus. Então isso para mim já basta. Ele confia em mim. E lá em Apocalipse disse, no final, aqueles que subirem comigo ficarão ao meu lado
e eu chamarei de amigo. Muito obrigado, Lidiana, por esse momento, mas eu continuo aqui ainda para responder. Moisés, acho que a palavra é só agradecimento, né? Gratidão, porque eu sinto que você transborda em tudo que você fala, em tudo que você tenta fazer, mas é justamente essa palavra motivadora que Jesus deixa para que a gente, nesse tempo, né? Geralmente no final do ano, a gente faz umas reflexões, a gente faz uma retrospectiva de vida, né? E muitas vezes a gente cai naquele desânimo de achar que não cumpriu o que planejou para um ano. E a gente planeja, faz novos planos para o próximo ano, para o ano vindouro. Em 2021, realmente, nós façamos planos possíveis de se realizar, mas que os mesmos possam ter propósito, né? Propósito de entrega, de doação, de capacitação, de estudo, de qualificação. E que a gente consiga fazer com que as habilidades e as relações interpessoais elas estejam em xeque, elas estejam realmente para servir. Não adianta, Moisés, eu sempre digo, como psicóloga, como pessoa, como funcionária pública que sou, como alguém do meio político, você percebe pelos comentários, mas a gente não precisa seguir aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente não acredita, que a gente não quer ouvir nada dela. Então, eu sempre digo que a gente pode, através de uma rede social, trazer mensagens que possam edificar. E, ao mesmo tempo que a gente vê alguém machucando, denigrindo a imagem do outro, eu sempre olho o contexto e olho que é uma pessoa ferida, que tem pessoas por trás, que tem pessoas envolvidas no processo e que essas pessoas podem se ajudarem. E eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Nós estamos todos nesse mesmo processo. E aí depende de mim querer abrir mão de algumas coisas para superar, para lutar, para crescer juntos e juntas. E aí eu sempre digo que a humanidade precisa tomar consciência. Nós estamos abrindo novos ciclos e fechando ciclos. E a reflexão que eu deixo, o ciclo que você está fechando nesse ano de 2020, um ano totalmente de inseguranças, de incertezas, mas um ano também que trouxe ganhos. Eu vejo muita coisa positiva também. O reencontro entre as famílias, o contato de pais com os filhos, o contato de famílias que ficaram anos e anos sem fazer aquele momento entre familiares. Então, isso foi realmente vivenciado em casa. Alguém que hoje consegue trabalhar em casa na sua mesinha de computador. Olha o ganho que nós tivemos. E aí, entendendo que a tecnologia ela não deve ser vista de forma negativa, nunca, ela está para promover também as pessoas. É na tecnologia também que nós avançamos. E aí a gente não pode ficar num saudosismo de dizer na minha infância as crianças eram felizes porque brincavam. As crianças elas podem ser felizes no aqui e agora. Nós não podemos abrir mão da felicidade, mas nós precisamos estar nesse mundo no aqui e agora. Se é numa live, se é numa mensagem, se é num vídeo que a gente coloca no YouTube. Então, é tudo isso que nós pensamos em agregar, em salvar vidas. Salvar vidas não pegar lá como alguém da saúde, como médico, mas de promover muitas pessoas que estão nesse momento, Moisés, precisando dessa palavra. Dessa palavra que eu acredito que tocou. Porque a palavra, quando ela é da experiência, ela nos toca de verdade. E eu acredito que suas palavras foram palavras sábias e que edificaram e muito e vão edificar. Essa live vai ficar salva aqui para que você possa também acompanhar no nosso Instagram, deixar seu comentário e deixar com certeza outros momentos que você possa agregar. Você tem a missão de deixar uma mensagem. Eu gostaria de fazer um pedido. Pode fazer. Que está aqui. A gente tem 29 pessoas aqui. Eu gostaria que as pessoas que estão aqui fizessem o print dessa tela, o print agora, e publicassem na rede social deles, lá nos stories deles, o significado do que foi dessa live para vocês. E nos marquem, que eu vou repostar no meu Instagram, eu vou repostar nos meus stories, moisesramos.me. Então, eu terei a alegria de repostar o que cada um colocou aqui, o que achou, onde foi que essa live, o que foi que esse conteúdo que a gente colocou aqui tocou o seu coração, fez você ver algo diferente. Lidiana, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. Eu que agradeço. Eu quero desejar um Feliz Natal, um ano novo de felicidade, de prosperidade. Mas a prosperidade, entenda, ela é natural. Se você plantar agora, se você colher agora, se você comer agora. Por quê? Porque o resultado
é do hoje. Então, gente, é só hoje. Viva o hoje. O amanhã, o futuro. Me diga, eu quero conhecer onde é esse futuro, porque eu não sei onde é. Então, vivemos o hoje. Tá? Muito obrigado a todo mundo aqui. Obrigado de verdade. Foi um momento muito bacana. Aconteceram coisas comigo aqui hoje que eu não esperava que acontecesse. Então, muito obrigado, Lidiano. Felicidade a todo mundo que está aqui. Felicidades. Tá? Muito Estamos obrigado. aqui em Malta. Quando quiser aparecer, sinta-se em casa, né? E um forte abraço. Deus abençoe você e sua família e que você continue agregando, salvando vidas e promovendo pessoas. Uma coisa linda, Moisés, que eu vejo você, é porque você não quer evoluir sozinho. Você quer levar todos e todas que têm a oportunidade de compartilhar com você, nem que seja uma boa noite. Tá certo? Muita luz no caminho. Todo mundo... E você que... Gostei do luz do caminho. Gostei do luz do caminho. Eu quero dizer aqui, olá. Lógico, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então não adianta. Nós somos generais desse reino. Então a gente está aqui para tocar o terror na terra mesmo e fazer a coisa acontecer. Tá bom? Então vocês que nos acompanharam, né, a gente agradece. Um abraço, Moisés. Fique em paz. E vocês que nos acompanharam, muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar desse momento. Tenham todos uma boa noite. E eu fico muito grata em saber que tantas pessoas, de tantas cidades, de tantos estados, também podem deixar suas mensagens de agradecimento. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Um santo e abençoado Natal. Um 2021 de muita luz, de muita esperança. E lembre-se, a sua palavra pode edificar uma vida. Mas também sua palavra pode fazer com que muitas pessoas não cresçam, que muitas pessoas sintam e fiquem tristes, magoadas e desmotivadas. É a sua palavra, no aqui, no agora, nesse presente, que nós temos poder sobre ela. Então vamos viver o hoje, vamos viver o agora. O futuro é incerto, mas tudo que nós fizermos no aqui e agora é energia positiva para um ano que eu acredito que se você, se todos nós que estivermos aqui conectados, pudermos fazer algo de melhor para as pessoas. Tenham todos uma boa noite e assim eu agradeço imensamente. Acompanhe lá Moisés no seu Instagram e aí vamos colocar nos nossos stories e marcá-lo para que assim a gente possa divulgar a mais pessoas esse momento tão especial. Boa noite e muito obrigada.